Bom, pessoal, tudo bem? Vamos lá. Retomando aí as nossas aulas, ainda dentro da disciplina de regulamentação da aviação civil. Vamos hoje falar sobre o CBAR, né? E em falando do CBAR, que é o Código Brasileiro de Aeronáutica, vamos também falar do RAB, do Registro Aeronáutico Brasileiro. E em falando do registro das aeronaves no Brasil, vamos também falar do conceito de aeronave pública, de aeronave privada, de transporte aéreo público, de transporte aéreo privado. Isso tudo hoje vai ficar bastante claro para a gente ao longo da nossa aula. Então, vamos lá nessa caminhada. Nosso objetivo ao longo desse assunto é descrever a função e a abrangência do CBAR. Então, vamos lá. Código Brasileiro de Aeronáutica, uma visão geral. O Código Brasileiro de Aeronáutica é uma lei, né? É uma lei de 1986, época em que éramos governados pelo presidente José Sarney, a lei foi assinada por ele. Tá? Então, a Lei 7565, de 19 de dezembro de 86, ela regula e organiza os deveres da aviação civil no Brasil. Então, daí a gente já vê uma resposta ao nosso objetivo, né? Então, qual é a missão do CBAR? Regular e organizar os direitos e deveres da aviação civil no Brasil. É um documento que vai funcionar como base, né, para a aviação civil brasileira, como base para toda a regulamentação da aviação civil brasileira, que vai partir da ANAC. A gente lembra da aula passada, como órgão central do SAC, a ANAC, dentre os seus processos macros de atuação, está lá os processos de regulação e certificação, e tudo isso vai ter como base o Código Brasileiro de Aeronáutica. Uma outra coisa interessante de se ressaltar é que todos aqueles anexos à Convenção de Chicago, né, da Organização da Aviação Civil Internacional, eles passam a ter aspecto de cumprimento obrigatório a partir da previsão desse assunto no CBAR e o consequente desdobramento pela ANAC nos regulamentos brasileiros de aviação civil, colocando como requisito de cumprimento obrigatório aquelas recomendações que foram emanadas a partir dos anexos à Convenção de Chicago. Então, o CBAR vem como documento basilar para a regulamentação do Brasil, atendendo aquilo que foi acordado pelo Brasil junto à OCI, entre outros tratados e as leis às quais o Brasil seja signatário. Muito bem. O CBAR ele contém as leis que dizem respeito à navegação aérea, né, ao tráfego aéreo, a serviços aéreos, à tripulação e ao transporte aéreo. Então, toda a atividade que envolve a aviação civil no Brasil, ela vai estar prevista no CBAR. Tudo que está contido no CBAR é aplicável a nacionais e estrangeiros em todo o território nacional, né? Assim também como a brasileiros no exterior. Bom, um ponto importante de se ressaltar, né? Um ato originado de uma aeronave que tenha iniciado em território estrangeiro, mas que tenha produzido efeito no Brasil, ele vai ser regido pelas leis brasileiras, ok? Consideram-se aeronaves situadas no território de estado de sua nacionalidade. Bom, aeronaves militares, bem como as civis de propriedade ou a serviço do Estado, né, e por este diretamente utilizada, e aeronaves de outra espécie quando em alto mar ou região que não pertença a qualquer Estado. Ok? Então, essas aeronaves, onde quer que estejam, né, elas são consideradas
como em território do Estado de sua nacionalidade. Legal. Agora nós vamos falar da definição de aeronaves dentro do CBAR. Muito bem. E o artigo 106 traz para a gente, né, a conceituação de aeronave. Todo aparelho manobrável em voo que possa sustentar-se e circular no espaço aéreo, mediante as reações aerodinâmicas, apto a transportar pessoas ou coisas. E aí, como exemplo, aviões, helicópteros, hidroaviões e entre outros. As aeronaves brasileiras são registradas no Registro Aeronáutico Brasileiro. Isso está previsto no CBAR, né? Então, o RAB, que é o Registro Aeronáutico Brasileiro, está dentro da ANAC e tem por obrigação o registro de todas as aeronaves civis brasileiras. Bom, classificação das aeronaves. As aeronaves são classificadas em civis e militares. E as civis, pessoal, elas têm duas subdivisões. As civis elas podem ser públicas ou privadas. E aqui eu já chamo a atenção, mas a gente vai trabalhar isso com bastante tranquilidade. A gente não pode confundir a conceituação de aeronave civil pública, né, e aeronave civil privada com o conceito que vai vir mais à frente de transporte aéreo público e transporte aéreo privado. São conceitos distintos. Mas vamos lá. As aeronaves são classificadas em civis, as civis em públicas e privadas e aeronaves militares. Definição de aeronave militar. Aeronave que integra as Forças Armadas, inclusive aquelas requisitadas na forma da lei para missão militar. Aeronave civil, elas subdividem-se em públicas e privadas. Vamos lá ver, então, as públicas. São as destinadas ao serviço do poder público. Então, todas as aeronaves que destinam-se ao serviço do poder público são públicas. Privadas, todas que não se enquadram na definição de aeronave pública. Ok, então está claro. E aí, exemplo de aeronave militar, nós temos aí helicópteros, aviões, né, militares, aeronaves que pertencem a organizações militares, ou da Marinha, ou do Exército, ou da Aeronáutica. E aqui vale um ponto importante, né? Dentro do arcabouço legal estabelecido pela ANAC de regulamentos, as aeronaves militares não se enquadram, né? A aeronave militar, né, o operador militar, ele não é regulado pela ANAC. A operação militar ela é regulada dentro de cada uma das forças. O Exército, dentro da aviação do Exército, vai regular, através de normas próprias, a operação das aeronaves do Exército. A Força Aérea Brasileira vai regular, dentro de normas específicas da Força Aérea Brasileira, a operação das aeronaves da Força Aérea Brasileira, assim como a Marinha do Brasil, dentro de regulamentação própria, vai regular a operação das aeronaves da Marinha do Brasil. Muito bem, aeronaves civil públicas, aquelas destinadas ao serviço do poder público. A gente traz como exemplo aqui uma aeronave da Polícia Federal, né? Está aí a serviço da Força Nacional, um helicóptero da Polícia do Estado de São Paulo e o helicóptero da Receita Federal. Aeronaves civis públicas destinadas ao serviço do poder público. Essas aeronaves, polícias militares, Polícia Federal, né, elas são aeronaves que operam reguladas, né? O Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, ele alcança a operação dessas aeronaves. Mais tarde a gente vai ter uma matéria somente falando disso e a gente vai ver que essas aeronaves, que a gente costumeiramente chama de governamentais, elas até pouco tempo operavam sob a subparte K do RBHA 91, né? E com a edição do RBAC 90, né, elas passaram a ser reguladas a partir de requisitos próprios dentro do RBAC 90. Muito bem. A aeronave civil privada, todas aquelas que não se enquadram na definição de aeronave pública. Então a gente tem aí 2 helicópteros e uma aeronave
um avião, né, com a bandeira da empresa TAM, né, essas são exemplos de aeronaves privadas, né? Um helicóptero aqui, Papa, November, Juliette, Romeu, um outro aqui que eu não consigo identificar o prefixo, e uma aeronave da TAM. Essas são aeronaves civis privadas, ok? Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho do Registro Aeronáutico Brasileiro, né? Então o RAB é o Registro Aeronáutico Brasileiro e que tem como principais funções, né, objetivos, o registro das aeronaves civis no Brasil, emissão do certificado de matrícula, emissão do certificado de aeronavegabilidade. Vamos ver isso durante essa apresentação. Está aí o artigo 72 do CBAR, que diz que o Registro Aeronáutico Brasileiro tem que ser público, tem que ser único, centralizado e destinado a ter, em relação à aeronave, função de emitir o certificado de matrícula, de aeronavegabilidade, as marcas de nacionalidade, né, das aeronaves brasileiras, reconhecer a aquisição e domínio e transferência por ato entre vivos, assegurar a autenticidade e inalterabilidade e conservação de documentos e promover cadastro geral. Então isso está lá tudo citado no artigo 72. Uma das atividades da ANAC é o registro das aeronaves civis. Então o RAB ele faz parte, ele está dentro da ANAC. Então esse controle é feito pelo Registro Aeronáutico Brasileiro, que entre outras atribuições vai controlar as marcas de matrícula e nacionalidade e emitir os certificados de aeronavegabilidade e de certificado de matrícula. Esse registro, né, e a emissão dessas marcas, principalmente a emissão de marca de nacionalidade e matrícula, eles estão regulados no RBAC 45, né, e vai lá dizer como que tem que ser feita a combinação das letras para a emissão do registro da aeronave e consequente emissão de registro de matrícula com as marcas de nacionalidade e matrícula. Ok? Muito bem. O funcionamento e as atividades do Registro Aeronáutico Brasileiro, elas estão regulamentadas por uma resolução. É a Resolução 293 de 2013. Ela vai dispor sobre o RAB e vai falar tudo sobre as aeronaves civis, aeronaves privadas, categoria de registro. É importante vocês darem uma olhada lá na Resolução 293. Eu vou abrir aqui para vocês, para a gente dar uma olhada, né? Mas esse material é possível facilmente ser consultado pelo site da ANAC. Então está aí a Resolução 293, dispõe sobre o Registro Aeronáutico Brasileiro. E se a gente descer aqui até o capítulo 2º, né? Capítulo 8º, se eu não me engano. Vamos descer aqui, 6, 7... Está aqui, né? O 7, marcas de recadastramento. Então está aqui. É o 8º mesmo. Vamos descer mais um pouquinho. Está aqui, categoria de registro. As aeronaves civis abrangem as aeronaves públicas e as aeronaves privadas, né? Ele vai conceituar no artigo 59 o que seja aeronave pública. Então, aqui uma definição mais ampliada do que a gente viu lá no slide, né? Destinadas ao serviço do poder público, inclusive as requisitadas na forma da lei, as quais devem ser registradas conforme as categorias relacionadas a seguir. Né? Então, está aqui as categorias, nós vamos ter a oportunidade de falar um pouquinho mais disso. Depois ele fala no artigo 60 das aeronaves privadas e também das categorias nas quais elas serão registradas. Ok? Convido vocês a darem uma olhada aqui com mais carinho na Resolução 293, que será de grande valia para vocês no estudo de vocês. Tá bom? Para completar o entendimento disso que nós estamos falando agora. Ok? Bom, aqui importantíssimo esse slide,
né? Assim como na aula passada nós falamos dos processos macros da ANAC, aqui estão os processos macros do Registro Aeronáutico Brasileiro. Fazer o registro de aeronave, conceder e controlar as marcas de nacionalidade e matrícula, emitir o certificado de matrícula e emitir o certificado de aeronavegabilidade. Ok? Muito bem. E vamos falar desses certificados então, né? O que é o certificado de aeronavegabilidade e o certificado de matrícula. Bom, como um bem móvel, né, e registrável para efeito de propriedade, a aeronave precisa ter a sua marca de matrícula, ok? Isso é uma obrigação prevista lá no CBAR. Então, cada aeronave tem matrícula própria, né, que é inscrita por ocasião do seu primeiro registro no Brasil e deve ser individualizada. No certificado de matrícula vem o nome do fabricante, modelo da aeronave, número de série e as marcas de nacionalidade e matrícula. Estas que eu falei para vocês, que são reguladas segundo o RBAC 45. E como são representadas essas marcas de nacionalidade e matrícula? Elas são representadas através de 5 caracteres, né, alfabéticos. Os 2 primeiros representam as marcas de nacionalidade. Então, as aeronaves brasileiras vão ter marcas Papa Tango, Papa Papa, Papa Romeu, Papa Sierra, Papa Uniforme. Tá ok? E os 3 últimos números são as marcas de matrícula, né? Então, essa é a composição do registro de uma aeronave, tá ok? Verifica-se, portanto, que essas marcas de aeronave são um grupo de caracteres identificando uma aeronave civil, né, próprio da sua nacionalidade e decorrente do seu respectivo registro, ok? Então, está aí um modelo do certificado de matrícula, que até 2017 ele era emitido em papel, hoje não mais, ele é emitido via eletrônico. Bom, vamos lá, certificado de aeronavegabilidade. O certificado de aeronavegabilidade, documento que comprova que a aeronave está com sua condição de aeronavegabilidade verificada, devendo estar sempre a bordo e da aeronave quando em uso. Uma aeronave, por exemplo, quando ela termina o seu processo de fabricação dentro de uma fábrica, ela vai passar por uma inspeção que é chamada a Vistoria Técnica Inicial, a VTI, que a ANAC vem fazer essa vistoria, garante que essa aeronave está em conformidade com o seu certificado de tipo e atende a todos os requisitos de aeronavegabilidade. E aí, então, o RAB, após essa inspeção, uma vez que já fora solicitado a reserva de marca, né, o RAB, constatando que essa aeronave está em condição aeronavegável, ele procede à finalização do registro da aeronave, libera as marcas de nacionalidade e matrícula e essa aeronave pode, daí por diante, iniciar a sua operação. Tá? Muito bem. Também no certificado de aeronavegabilidade constam informações relativas ao operador. O CBAR, ele prevê no artigo 114 que nenhuma aeronave, né, vai poder ser autorizado voo no Brasil sem a prévia expedição desse certificado de aeronavegabilidade. Tá ok? Então ninguém pode voar sem o certificado de aeronavegabilidade. Bem, falando em registro de aeronave, a gente precisa então saber como pesquisar uma aeronave, né? A gente tem acesso no RAB, e eu vou abrir para vocês agora aqui, através do site da ANAC. A gente vem aqui embaixo, né? E tem aqui, ó, consulta RAB online. Então, eu clicando aqui, ele vem para essa página do RAB e nós vamos consultar aqui alguns prefixos. Vamos aqui ao primeiro, né? Vamos clicar aqui, Papa Romeu, November, Juliette, Romeu. Então, se essa aeronave tiver matrícula válida no Brasil, ela vai aparecer aqui. Então, está aí o nome do proprietário, né? CPF, é uma aeronave do operador Alimentos Estrela,
né? É um Cessna, é um avião, né? Ele não tem autorização para táxi aéreo e não teria mesmo, porque a categoria do seu registro é o serviço aéreo privado, então é uma aeronave para o transporte aéreo privado. Uma aeronave que encontra-se com sua situação de aeronavegabilidade normal, validade da IAM até 2021 e o seu certificado de aeronavegabilidade válido até 2013. Tá? Então aqui muito fácil da gente consultar. Vamos ver aqui mais um prefixo, Papa Romeo X-Ray Mike Golf. Essa aeronave é uma aeronave operada pela Gol, o proprietário é um lessor fora do país, né? Uma aeronave da Boeing do ano de 2019 e agora aqui também negado para táxi aéreo, e tem que ser negado mesmo, porque ela é uma aeronave privada do Serviço de Transporte Aéreo Público regular, né? Nós vamos falar disso um pouquinho mais à frente. Então tá certo, ela não pode realmente voar como táxi aéreo, porque ela faz parte do transporte TPR, Transporte Aéreo Público Regular. CA válido até 2034 e a próxima, né, validade do relatório de condição de aeronavegabilidade até 2022. Muito bem. Então, com isso, a gente vê aí como faz a pesquisa, é muito fácil, e a gente retoma, então, aqui agora a nossa aula. Dando continuidade à questão do certificado de aeronavegabilidade, o RBAC 39, né, ele tem a finalidade de estabelecer a fundamentação para o sistema de diretrizes de aeronavegabilidade, né, para a ANAC, define quando que a ANAC vai adotar uma diretriz de aeronavegabilidade e também como que a ANAC vai tratar as diretrizes de aeronavegabilidade emitidas por autoridade de aviação civil do estado de projeto da aeronave. O que é isso, pessoal? Uma aeronave civil que voa no Brasil, um helicóptero, por exemplo, vai ter fabricação francesa, fabricação americana, fabricação alemã. Então, a autoridade de aviação civil do estado de projeto, né, a França, os Estados Unidos ou a Alemanha, vai emitir, né, e vai controlar as diretrizes de aeronavegabilidade desse produto. E a ANAC vai ter que observar o cumprimento dessas diretrizes aqui no Brasil. Então, o RBAC 39, e aí eu já adianto para vocês, ele vai dizer lá no regulamento que a ANAC entende como uma DA, né, uma diretriz de aeronavegabilidade brasileira, uma diretriz emitida pela Autoridade de Aviação Civil do Estado de Projeto. Então, com isso, ela dá cumprimento obrigatório a uma DA emitida lá pela EASA ou emitida pela FAA, por exemplo, nos Estados Unidos. Ok? Muito bem. Depois a gente vai tratar disso com mais especificidade quando estivermos falando dos regulamentos brasileiros de aviação civil, e aí vamos tratar especificamente do 39 e poderemos então ir mais a fundo nesse tema. Ok? Bom, como falei para vocês, até 2017 o Registro Aeronáutico Brasileiro emitia o CM e o CA de forma em papel. Agora eles são em formato eletrônico, ok? Então, agora esses certificados são emitidos de forma digital, tanto o CM quanto o CA. Para as aeronaves experimentais, os certificados de matrícula experimental CME e certificado de autorização de voo também são gerados eletronicamente. Okay? Com isso, não há mais necessidade de emissão dos documentos por meio de formulários da Casa da Moeda, não precisa mais de papel. Isso é importante porque dá uma celeridade grande na liberação dessas aeronaves quando elas ingressam numa organização de manutenção para fazer uma inspeção de renovação de certificado de aeronavegabilidade, por exemplo, e que muitas das vezes a gente terminava a execução do serviço de inspeção e precisava aguardar que a ANAC emitisse o novo CA em papel, chegasse esse documento para a organização, porque ele era de cumprimento obrigatório, que ele tinha que estar a bordo da aeronave. E a gente não podia decolar. Muitas das vezes, as organizações de manutenção tinham gastos extras
para mandar que um funcionário fosse até um local da ANAC para poder retirar esse documento, para poder liberar a aeronave voar. Hoje, com essa emissão eletrônica, isso não se faz mais necessário e ficou tudo muito mais fácil. Bom, está aí um modelo do certificado de aeronavegabilidade, quando ele era emitido ainda em papel. Aqui, um extrato de uma consulta no RAB, a gente viu isso agora lá no site da ANAC mesmo, ficou bastante mais didático. Bom, com isso a gente termina esse assunto que fala do Registro Aeronáutico Brasileiro, que fala do CBAR, né? E nos encontramos no próximo assunto, que vamos falar de empresa de transporte aéreo. E aí vai ser importante a gente revisitar essa aula, estudar bastante esse conteúdo, para que a gente não confunda, né, os conceitos de aeronave pública e aeronave privada. Quando a gente estiver falando de empresa de transporte aéreo, não confundir isso com as definições de empresa de transporte aéreo público e transporte aéreo privado. Tá bom, pessoal? Olha, vamos lá, bons estudos e encontro vocês na próxima aula.